Você acha que qualquer iniciativa cultural feita pela esquerda obterá êxito ou nessa esfera o governo Bolsonaro, o crescimento e ressurgimento dessa direita aí se consolidou a ponto das pessoas não caírem mais nesses engodos? Eu acredito que, do ponto de vista de uma tentativa de convencimento, ou seja, falando aí de uma possibilidade de que as pessoas sejam convencidas a espontaneamente se desfazerem do seu armamento, essa possibilidade é mínima. Talvez uma parcela diminuta, praticamente sem representatividade, daqueles indivíduos que compõem o segmento dos CAC, tenha aí qualquer tipo de possibilidade, de admissibilidade de entregar voluntariamente o seu armamento. Não acredito de forma alguma que isso vá acontecer, pelo menos em números minimamente expressivos. Não deve ser essa a realidade de forma alguma. O que pode acontecer, e aí nós estamos vendo já alguns ensaios nesse sentido, é fazer isso de um modo coercitivo, se criar elementos, se criar disposições dentro de um sistema de regulação, dentro de decisões judiciais, que acabem tornando inviável a manutenção desse armamento. Por exemplo, nós estamos vendo algo ser utilizado nesse sentido, que é já agora o tal inquérito dos atos antidemocráticos, que teceu agora, criou uma vertente sobre a questão das armas de fogo. Então, indivíduos que supostamente estariam em manifestações antidemocráticas, e seja lá o que isso queira dizer, estão sendo agora alvos de mandados de busca e apreensão para recolhimento de suas armas, de ordens para a suspensão dos seus registros, ordens que estão saindo diretamente do Poder Judiciário, que é algo não previsto. Inclusive, o Exército Brasileiro tem um procedimento administrativo para poder impor qualquer tipo de sanção àqueles indivíduos registrados como CACs, e isso não está sendo seguido. Esse procedimento exige que a autoridade judicial ou quem conduz o inquérito comunique ao Exército o cometimento de alguma falha ou o indiciamento de alguém. O Exército siga o seu procedimento, mas o Exército também já foi atropelado agora, e isso está saindo já por decisões judiciais. Então, a possibilidade de desarmamento da população, sem dúvida, ela está atrelada a uma imposição. Não vamos admitir que espontaneamente a população se desarme. Aliás, nós temos um exemplo muito claro aqui no Brasil. As primeiras iniciativas desarmamentistas aqui no Brasil surgem em 1997, com o governo FHC, importando um modelo de desarmamento para tentar levar o Brasil a um cenário de maior relevância no controle de armas junto à Organização das Nações Unidas, a lei 9437, lá de fevereiro de 1997, e desde então foram aumentando os mecanismos de controle desse armamento. A Lei 9437, foi a lei que criou o Sistema Nacional de Armas, o SINARM. O SINARM é o controle central no âmbito federal de todos os registros de arma de fogo no Brasil. Antes disso, esse controle competia à Secretaria de Segurança Pública no âmbito dos estados, era um controle descentralizado. E aí vem e se cria o SINARM. Quando o SINARM foi criado, para você ter uma ideia e sua audiência ter a dimensão do descontrole que isso acabou gerando em sentido na contramão do que se pretendia, havia quase 9 milhões de armas registradas na Secretaria de Segurança Pública dos Estados. Isso lá quando o SINARM foi criado. Em 2003, vem o Estatuto do Desarmamento e impõe um recadastramento obrigatório. Aí não só o controle passou a ser centralizado, como todo mundo que tinha arma registrada na Secretaria de Segurança Pública teve que migrar o controle desse armamento para o SINARM. E o resultado disso foi que, alguns anos após a criação do SINARM e a imposição do recadastramento, o número de registros de armas no Brasil caiu para 650 mil. Veja, se nós tínhamos mais de 8 milhões,
de armas registradas. Esse número caiu para quase 650 mil. E no mesmo período, as ditas campanhas de desarmamento recolheram algo em torno de 500.000 de armas também, ou seja, 500 mil. Fazendo aí uma conta de padeiro, se a gente teve, os registros caíram para 650 mil e mais 500 mil foram recolhidas, né, em campanhas de desarmamento, nós estamos falando de um universo de um pouco mais de 1 milhão de armas de fogo. Num cenário em que quase 9 milhões de armas estavam registradas na Secretaria de Segurança Pública, nós vamos facilmente chegar à conclusão de que se perdeu o controle sobre algo em torno de 7 milhões de armas de fogo no Brasil. Então já é uma prova de que essa ideia de que criar mecanismos de restrição para que o indivíduo se desfaça do seu armamento pode ter o efeito exatamente contrário. Pode fazer com que o indivíduo não se desfaça e mantenha esse armamento de modo clandestino, por assim dizer, irregular, fora do controle estatal. Então, isso já aconteceu uma vez e não há nenhuma dúvida de que se a regulamentação implementada a partir do próximo governo vier novamente no sentido radical de impor restrições excessivas, o resultado tende a ser rigorosamente o mesmo.